E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou o Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Freud. O Freud, ele foi um médico e psiquiatra. Ele ficou conhecido como o criador da psicanálise, que é uma das principais teorias da psicologia. A obra do Freud, ela teve uma recepção muito peculiar, né? Ela foi rejeitada por alguns e muito admirada por outros. E ela teve uma influência muito grande na filosofia. Por isso é tão importante a gente tratar aqui do nosso curso, mesmo que ele não seja um filósofo, digamos assim, stricto sensu, um filósofo tradicional. Ele ajudou na filosofia a modificar algumas visões sobre o ser humano, sobre a consciência, sobre a moral e até sobre a política. Freud iniciou seus estudos tratando da neurose, das neuroses e da histeria. No início ele foi estudar com algumas pessoas que já trabalhavam com esse tema e ele utilizava o método da hipnose. Utilizando o método da hipnose em algumas pacientes, a maioria eram mulheres, né, em alguns pacientes que demonstravam quadros de histeria ou de algumas neuroses, ele verificou principalmente duas coisas. Primeiro, que durante o estado de hipnose, a pessoa lembrava de coisas que, enquanto ela estava consciente, ela não lembrava muito bem, ficava meio que escondido nas memórias da pessoa. E normalmente eram ideias, eram memórias muito importantes para a cura daquela doença. Outra coisa que ele percebeu é que essas questões que estavam esquecidas normalmente tinham a ver com problemas ou com questões sexuais. E isso vai ser muito importante para a obra do Freud. E aí, a partir dessas verificações, ele acabou utilizando a ideia de inconsciente para explicar esse fenômeno. E o que é o inconsciente? É o lugar da nossa mente para onde vão as coisas que são reprimidas, que são censuradas, que são negadas pela pessoa. Normalmente tem a ver com os desejos, com os impulsos. Então, os impulsos negados, reprimidos, vão para o inconsciente. Não desaparece como se pensava antes. E aí, depois de um tempo, o Freud vai abandonar a prática da hipnose e ele vai encontrar outros caminhos que levam também para o inconsciente. E são principalmente três, que é os sonhos, e aí ele tem uma obra chamada Interpretação dos Sonhos, que é uma obra muito importante, que ele vai mostrar como os sonhos eles têm essa conexão com o inconsciente, mas não é uma conexão direta. As coisas aparecem por meio de símbolos, por meio de semelhanças e tem uma lógica própria. Outro caminho que ele mostra é o caminho dos atos falhos. O que são os atos falhos? É aquele esquecimento de alguma palavra, ou então quando você troca uma coisa por outra durante a sua fala. Esses atos falhos, para ele, não são simples acidentes, são interferências do inconsciente no discurso da pessoa. E também a livre associação de ideias. O que seria isso? É a prática de fazer o paciente falar espontaneamente sobre aquele problema e vai ligando uma coisa na outra até chegar à raiz da questão. É lógico que com a livre associação de ideias, o analista, né, a pessoa do terapeuta, vai conduzindo, vai investigando e vai, digamos assim, interferindo brevemente para chegar onde quer chegar. Não é uma espontaneidade total. Depois dele ter percebido que muita coisa do inconsciente tem a ver com questões sexuais, ele vai estudar a questão sexual, como surge, como que funciona. E aí, nesses estudos, ele vai dizer que existe uma força, que ele chama de libido, que é uma força erótica que movimenta, que, digamos assim, dá o impulso para o inconsciente, que movimenta o inconsciente. A libido, então, é a maior parte do que está no inconsciente. São esses impulsos, essa energia que está reprimida. E ele mostra que, diferente da fome e da sede, que também são impulsos de sobrevivência, digamos assim,
que são impulsos instintivos, nem a fome nem a sede são coisas reprimidas pela sociedade, não são coisas que a pessoa tem que, digamos assim, tirar da consciência. São coisas muito bem aceitas publicamente e por isso elas não geram tanta repressão quanto as questões sexuais. Também não são vistas como vergonhosas. E aí, nesses estudos sobre a sexualidade, Freud vai verificar que a libido, que essa energia, ela está presente em todas as fases do ser humano, só que presente de maneiras diferentes. Desde o bebê, durante a amamentação, ele verifica que lá existe um certo prazer libidinoso no ato da amamentação. Durante a infância, a criança tem uma busca do prazer que Freud chama de autoerótica, que é uma busca do prazer em si mesma, no próprio corpo, mas ainda não relacionado com órgãos genitais. E durante a adolescência é que vai ocorrer esse retorno da libido direcionado a outra pessoa e que vai se concentrar nos órgãos genitais. Só que tem uma fase durante a infância que é muito importante para o Freud, que é o que ele chama de complexo de Édipo. O Édipo é um personagem de uma tragédia grega, muito famosa. E nesse complexo de Édipo, Freud vai verificar um momento crucial da construção do inconsciente e da estrutura, digamos assim, psicológica da pessoa. O que é o complexo de Édipo? É o momento da infância onde a criança ela tem o desejo pela mãe e, ao ver a figura do pai, ela começa a rivalizar com o pai, ela começa a enxergar o pai como um rival. Isso tanto para menino quanto para menina. E aí a criança vai se dando conta da barreira do incesto. O menino ele vai ter o que ele chama de complexo de castração, que é o medo da castração, e a menina vai ter a inveja do pênis, que é quando verifica que o menino tem algo que a menina não tem, e depois que há uma superação dessa questão do desejo, a gente tem uma interiorização da figura do pai como modelo. E aí com ele vai as regras, as leis, a moral em geral, né? E aí é onde se constrói o que Freud chama de superego, que é, digamos, uma barreira moral que limita os nossos desejos. E por último, quando a gente tem uma verificação de que o modelo dos pais, né, o modelo do pai ou dos pais em geral, não é perfeito ou não sabe de tudo, a gente tem, digamos assim, uma virada da função do pai para algo mais social. Então, a moral, as leis, as regras, que era uma coisa familiar, aliada à figura do pai, passa a ser muito mais amplo. E aí, Freud tem uma questão que é muito importante para o tratamento, que ele chama da transferência. O que é a transferência? É quando a pessoa projeta um modo de relacionamento que deriva da relação com os pais nas outras pessoas. Então, isso vai aparecer, por exemplo, na figura do analista. O analista vai ter que lidar com a transferência, que tem toda uma carga emocional e que tem a ver com a relação com os pais, e que a superação, o modo como o analista lida com a transferência é um passo importante do tratamento. E essa transferência, ela aparece na terapia psicanalítica, mas ela aparece também em todas as relações futuras. Então, todas as relações, no fundo, têm um resquício da relação da pessoa com os pais. Quando a gente pensa na mente, né, a partir da ideia freudiana, a gente tem que dividir a mente pelo menos em 3 partes, que é o id. O que é o id? São esses impulsos que vêm da pessoa, que normalmente tem a ver com os instintos e que são reprimidos, alguns, outros não. Então, o id são esses impulsos, normalmente está mais forte no inconsciente, que predomina no inconsciente. Tem o superego, que é esse filtro moral que nós já falamos, que deixa alguns desejos chegarem à consciência e outros desejos reprime. E tem o ego. O ego é a nossa consciência, é o nosso ser, as nossas ideias, as nossas memórias, aquilo que a gente lembra de imediato assim no cotidiano e que são as coisas que o superego não reprimiu. É aquilo que
não precisou ser reprimido. Esse é o nosso ego. E como que se dá a cura dentro da psicanálise? Normalmente a cura, na teoria freudiana, se dá quando a gente traz à luz, a gente traz para o consciente aquilo que era inconsciente. Então todas as questões, todos os problemas, todas as dificuldades que estavam lá no inconsciente, é necessário que isso venha para a consciência, para que a pessoa consiga elaborar aquilo. Então assim que se dá a cura. Porque a repressão excessiva e a repressão de coisas que não foram bem elaboradas, ela adoece a pessoa. E uma outra coisa também que é importante para a cura é a transformação da libido em outra coisa, que é o que Freud chama de sublimação. A sublimação, então, é um desvio. É você pegar aquela energia, aquela libido e transformar em outra coisa. Transformar numa obra de arte, transformar em força de trabalho, produzir as coisas com essa energia. Isso é a sublimação. E a sublimação é o que motiva tanto a cultura quanto o trabalho. Tudo isso é movido por um desvio dessa energia. A teoria do Freud, ela foi muito discutida depois da morte dele. Mesmo enquanto ele estava vivo, muita gente que estudava com ele foi criando outras teorias e se distanciando. Mas, por exemplo, depois do Freud, muita gente foi discutir se essa função de pai e de mãe não é mais flexível. E aí muitos debates vão nessa linha de dizer que a relação entre pai, mãe e criança é muito mais flexível do que Freud pensava. Então, digamos assim, quem cuida da criança é que acaba fazendo esse papel de pai e mãe, como ele diz na teoria dele. E outra coisa também muito debatida é sobre a ideia de que a menina teria inveja do pênis durante aquele complexo de Édipo. Isso foi muito debatido depois, e aí tem uma discussão muito interessante sobre isso. E na filosofia, a importância do Freud foi mostrar que algumas coisas que a filosofia ignorava são importantes para pensar as questões da própria filosofia. Por exemplo, a ideia do inconsciente acabou levando a pensar se o ser humano é realmente um ser racional, um ser que é guiado pelo próprio pensamento. Então, a ideia de que o ser humano é racional, ele se guia pela sua razão, ela foi muito abalada depois da teoria do Freud. Por quê? Porque o inconsciente é uma força que não é necessariamente racional, do jeito que as pessoas pensavam, e que influencia o comportamento das pessoas. Freud também teve uma contribuição para pensar a falta de unidade do ser humano, porque se pensava que o ser humano era ele era uma coisa só, fechada, principalmente na parte mental. Mas Freud vai mostrar que o ser humano é dividido, e tem uma tensão ali entre desejo e repressão que divide o ser humano o tempo todo. Na ética, tem uma contribuição importante para pensar como que se constrói a moralidade na pessoa através da ideia de superego. E, principalmente, Freud mostrou que o ser humano está muito mais próximo da natureza do que a gente pensava. Então, esses instintos, esses impulsos instintivos, eles influenciam o ser humano e eles têm a ver mais com a nossa parte biológica. E não é o ser humano não é algo tão afastado da natureza quanto ele achava que era, né? Então, por essas questões, Freud ainda é muito debatido, ele é muito presente e muito necessário. Embora as coisas possam ser discutidas e pode ser, digamos, algumas coisas podem ser revistas. Certo? Então, a dica de aprofundamento. Eu sugiro que vocês leiam as conferências introdutórias à psicanálise do próprio Freud, que na edição da Companhia das Letras, né, da obra completa, está no volume 13. Então, se você quer ter um panorama geral e do próprio Freud, né, escritas por ele mesmo, leia as conferências introdutórias. Certo? Então é isso. Curte o vídeo, compartilha aí com quem você acha que se interessa, comenta o que você achou, não esquece de se inscrever e é nóis!